Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, verso 6. Nós começamos na semana passada a compartilhar desse texto precioso da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo nos traz uma palavra de encorajamento tão significativa, e nesse tempo de tanto estresse, de tanta correria, de tanta ansiedade, na quarta-feira da semana passada nós ficamos apenas na primeira parte do versículo e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí o apóstolo Paulo, ele é muito absolutista, ele fala de maneira muito plena, muito ampla, quando ele diz que não existe nenhuma situação na nossa vida que deva gerar algum tipo de ansiedade, porque nós temos um recurso contra a ansiedade, e é sobre esse recurso que o apóstolo Paulo fala logo em seguida. Ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Na outra versão diz assim: antes, em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. É como se Paulo estivesse dizendo assim: troque a ansiedade pela dependência de Deus, troque a ansiedade pela oração. Tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te provoca, não guarde isso para você. Coloque tudo, descarregue tudo no altar da oração. O altar da oração, ele é abrangente, capaz de alcançar todas as áreas da nossa vida. E hoje então nós gostaríamos de compartilhar desta segunda parte do versículo: desfrute do privilégio da oração. A oração é um privilégio extraordinário, né? Imagina, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que controla o universo, todas as galáxias, Ele ouve individualmente a voz do coração de cada um de nós. E a palavra de Deus nos diz que não há nenhuma oração que não esteja guardada diante do Senhor. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que Ele recolhe as nossas orações. Às vezes eu fico pensando nessa expressão bíblica, e eu me deparo com uma realidade: quantas coisas eu já pedi a Deus que eu já nem me lembro mais. Quantas vezes eu já orei e os meus pedidos já não são mais lembrados por mim mesmo. E mesmo aqueles pedidos que eu fiz que eu não me lembro, a Bíblia diz que Deus tem todos eles registrados diante dEle. Não há uma oração sequer que não esteja diante dos olhos do Pai. Que privilégio, queridos, que privilégio, privilégio da oração. Quando nós lemos esse texto, parece que o apóstolo Paulo está dizendo para nós o seguinte: que a aflição, a oração e a ação de graças caminham juntas.
O apóstolo Paulo nos desafia a trocar a ansiedade pela oração. Em toda a terra, milhares de orações são feitas todos os dias. Todos os dias. Há tanta gente em todos os países e movidos por situações das mais diferentes. Os fariseus são denunciados por Jesus por fazerem orações com o fim de serem vistos pelos homens. O que os levava a orar não era necessariamente uma aflição do coração, não era necessariamente um coração quebrantado, não era necessariamente um coração que se derramava diante do Senhor, mas o que movia o coração dos fariseus a partir da denúncia de Jesus era uma hipocrisia. Jesus os chama de hipócritas. Era um desejo de ser reconhecido como espirituais, desejo de que as pessoas acreditassem que eles realmente viviam uma vida muito íntima do Senhor. Só que esta tendência humana de buscar reconhecimento das pessoas, Jesus diz, faz com que a resposta da oração seja simplesmente o tapinha nas costas, seja o reconhecimento humano de que você seja uma pessoa que se dedica a alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina a orarmos perseverantemente, porque Deus está ouvindo e Deus está percebendo a intensidade da nossa perseverança. No capítulo 18, Jesus fala uma parábola, ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tem algumas histórias bíblicas que nos chamam muito a atenção, né? Por exemplo, capítulo 12, 2 Coríntios, fala que Paulo estava passando por um problema que a gente não sabe exatamente qual é, ele chama de espinho na carne, e a Bíblia diz que ele orou 3 vezes a Deus, para que Deus lhe tirasse aquele espinho na carne, para que Deus lhe resolvesse aquele problema. E a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, eu não vou resolver esse problema, eu vou mantê-lo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, a resposta de Deus para Paulo foi: não. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer, é porque as lutas que nós enfrentamos fazem com que em determinados momentos a gente jogue a toalha antes do tempo adequado, antes da hora. E assim como na experiência do apóstolo Paulo, nós devemos insistir em nossa oração. No capítulo 10 do livro de Josué, nos versos de 12 a 15, a palavra de Deus registra um momento muito significativo nessa questão da vida de oração, e a Bíblia é um livro de muitas orações. Você vai encontrar muitas orações na vida de muitos dos servos do Senhor, de ponta a ponta. E nesse texto, a palavra de Deus diz assim: e os sidônios, e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide
e clamai aos deuses que escolhestes, Ele que vos livre no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. No meio das opressões, no meio das aflições, o povo de Israel recorria à manifestação do amor de Deus, do cuidado do Senhor. E nesse episódio, enquanto eles estão rogando pelo livramento de Deus, Deus os faz lembrar. Deus diz: olha, eu já fiz isso uma vez, eu já atendi a sua oração, eu já vos livrei das mãos dos vossos opressores. E depois o que aconteceu? Será que vocês acham que essa questão de oração, livramento é um joguinho que a gente vai ficar fazendo indefinidamente? E o povo de Israel clama ao Senhor dizendo: faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. De Gênesis a Apocalipse, a oração fica muito claro que é um recurso espiritual extraordinário que Deus coloca à nossa disposição para que a gente possa recorrer nos momentos das nossas dificuldades, nos momentos das nossas lutas. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus vai nos dar uma instrução sobre a oração. No meio do Evangelho, no Sermão da Montanha, Jesus vai nos ensinar sobre não só a necessidade de orar, mas Ele vai nos ensinar algumas coisas que são muito importantes, que precisam estar contidas em nossa oração. Então, a oração conhecida como a oração modelo, ela não foi dita por Jesus simplesmente para que a gente ficasse repetindo as mesmas palavras, mas para que a gente pudesse entender que na nossa oração existem algumas coisas que precisam estar presentes. Então, algumas realidades que precisam estar presentes em nossa oração. Então, a oração do crente sincera e completa o seu objetivo traz em si alguns aspectos que nós aprendemos com a oração ensinada por Jesus. Primeiro, reconhecimento da sua soberania, quando Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Segundo, reconhecimento da sua santidade, quando Ele diz: santificado seja o teu nome. Terceiro, reconhecimento da vida do reino no presente e na implantação futura do reino de Deus na terra, quando Ele diz: venha o teu reino. Quarto, submissão sincera à vontade divina, quando Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quinto, reconhecimento que Deus supre as nossas necessidades pessoais, quando Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A seguir, disposição de perdoar para receber o perdão, quando Jesus disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A seguir, proteção contra a tentação e as ações malignas, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E por último, desprendimento para adorar a Deus em sua glória, quando Jesus disse: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, quando Jesus Ele nos deu a instrução da oração modelo, que é conhecida como o Pai Nosso, Jesus estava dando indicações sobre áreas e aspectos que precisam ficar muito claros nesses momentos quando nós buscamos a presença de Deus, nesse momento quando nós nos quebrantamos diante do Senhor em nossa vida de oração. Algumas orientações da palavra de Deus sobre a nossa vida de oração, que nós já conhecemos, mas que eu fiz questão de trazer para esta mensagem desta noite,
para refrescar a nossa memória à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito da oração. Então, existem alguns requisitos para que uma oração seja eficaz. Primeiro, nossas orações serão atendidas mediante a fé. Temos vários textos bíblicos que nos falam sobre isso. Marcos 11:24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quando nós oramos, nós precisamos orar crendo que vamos receber. Eu lembro que um pastor, amigo meu, estava sendo convidado para uma outra igreja, ser pastor de uma outra igreja, e o processo de sucessão daquela igreja envolvia alguns candidatos, e esse pastor amigo ligou para um outro pastor, que é muito brincalhão, e falou bem assim: fulano, eu queria pedir a você que orasse a Deus, porque eu estou concorrendo à sucessão pastoral na igreja tal, então ora a Deus por isso, assim, tal. Aí esse outro pastor muito brincalhão falou assim: mas você está concorrendo com quem? Aí ele disse assim: eu estou concorrendo com fulano, ciclano e ciclano. Aí o pastor falou assim: rapaz, eu não vou orar por você não. Aí ele disse: mas por que você não vai orar por mim? Eu não gosto de orar por oração perdida. Você não tem chance nenhuma, não. Esquece esse negócio. Eu não gosto de orar por causas perdidas, não. Eu não creio que Deus vai fazer isso. Para você ser convidado para essa igreja, só um milagre. Só um milagre. A gente, quando vai parar para orar, a gente tem que acreditar no que a gente está pedindo a Deus. E a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que a gente precisa orar com fé, não é? Jesus nos ensinou em Marcos 11:24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede. Se a gente não crê, não precisa nem pedir. A gente precisa acreditar que Deus é o Deus que pode todas as coisas. Marcos 9:23 diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Hebreus 10:22 diz assim: aproximemo-nos com um sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo de água limpa. Como é que nós devemos nos aproximar? Com sincero coração e em plena certeza de fé. Então vai orar? Creia nas possibilidades do Senhor. Não é crer na fé, é crer em Deus. Ele é que é todo poderoso, Ele é que tem em suas mãos todas as condições, não há limites para aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida e para o louvor da sua glória. Em segundo lugar, também lembrando de declarações importantes da palavra de Deus, nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Isso é tão básico, mas às vezes as pessoas esquecem, não é? João 14:13-14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, quando nós oramos, e a gente termina a oração assim: em nome de Jesus, amém. A gente não fala assim, em nome de Jesus, amém, só para poder as pessoas da congregação, ou as pessoas que estão no nosso grupo, ou na nossa casa, na nossa mesa, não é só para poder avisar: a oração está acabando, hein? Essa expressão em nome de Jesus, ela não é uma expressão apenas para declarar encerramento de uma oração. Você pode não terminar a oração dizendo em nome de Jesus, amém? Pode. Desde que você começou, em algum momento, falou: Senhor, tudo isso que eu estou falando é em nome de Jesus.
É tudo em nome de Jesus. É pelo poder do nome de Jesus que nós nos apresentamos diante do Pai. Nós não temos méritos pessoais para dizer em meu nome. Nós não temos méritos pessoais para dizer, Senhor, é porque eu sou uma pessoa que mereça alguma coisa do Senhor. Eu lembro das expressões lá do livro do profeta Daniel: pois lançamos as nossas orações perante a tua face, não é fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então, é tudo dele, todas as possibilidades são dele, e nós não temos em nós mesmos nenhuma condição de, por nossa própria vontade, por nosso próprio mérito, pelo nosso nome, pela nossa autoridade, podemos entrar diante do trono da graça e recebermos de Deus qualquer coisa que seja. Todas as coisas devem ser colocadas diante de Deus em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. A nossa oração deve ser feita segundo a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Depois Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feito, ou faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 26,42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Foi com Jesus, foi com Paulo, foi com João, é comigo, é com você. Deus não vai fazer absolutamente nada que não seja segundo a sua vontade. Deus não vai agir em nenhuma dimensão da nossa vida fazendo ou realizando algo que não seja segundo a sua boa vontade. Então, nós precisamos entender qual seja a vontade de Deus, para que a gente possa orar segundo a vontade de Deus. Há cerca de uma semana, mais ou menos, eu, Silvano e Lucas estávamos conversando lá em casa sobre um assunto familiar, e aí no meio da nossa conversa, o Lucas me fez a seguinte pergunta: e o que Deus falou a respeito disso? Eu estava falando uma coisa, tal, e ele falou assim: pai, e o que Deus falou a respeito disso? E eu parei e falei assim: por enquanto Deus não falou nada, porque Deus não tinha dito nada para nós até então. E ele falou assim: então se Deus não falou, a gente não pode dar um passo sequer, não é assim que o Senhor me ensina? Eu falei: rapaz, quem manda ensinar, né? O que Deus diz? O que Deus ensina? Quais são os sinais da vontade de Deus? Eu sei que esse negócio de entender a vontade de Deus não é uma coisa muito fácil, porque a gente precisa encontrar palavras, sinais, instruções, revelações da palavra, entendimentos, e nem sempre as coisas são muito bem escritas, né? Talvez para Gideão tenha sido mais fácil, porque ele vai lá e dá duas opções, né? Ou o novelo vai ficar molhado, ou vai ficar seco. Mas a questão é, quantas vezes Deus revelou a sua vontade através de novelo? Pelo que eu lembre, foi uma vez só. E não adianta a gente ficar copiando experiência dos outros, achando que Deus vai ser repetitivo na maneira de como mostrar a sua vontade a nós. Não adianta orar e botar novelo e passar a madrugada toda achando que vai acontecer com a gente a mesma coisa que aconteceu com Gideão, que não vai. Porque Deus não vai se repetindo, as experiências, Deus é criativo demais, né, para poder repetir-se nas experiências com seus filhos. Então,
apenas uma vez que ele falou através de uma sarça que ardia e não se consumia. Apenas uma vez ele se mostrou através dos novelos. Apenas uma vez Deus se mostra desta ou daquela maneira. Mas o importante é que nas nossas decisões e naqueles momentos quando vamos viver o nosso tempo de intimidade com Deus, a gente esteja submisso à sua vontade, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Devemos andar segundo a vontade de Deus, não é apenas buscar, orar segundo a vontade de Deus, mas andar segundo a vontade de Deus para que as nossas orações sejam respondidas. 1 João 3,22 diz assim: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, quando nós vivemos os mandamentos do Senhor, andamos segundo a vontade de Deus, quando nós nos preocupamos em viver as verdades da palavra, a Bíblia diz que isto agrada o coração de Deus. Quando fazemos aquilo que lhe é agradável, então aquilo que pedimos dele recebemos, diz a palavra. João capítulo 17, verso 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É preciso estar ligado. Jesus estava falando sobre a videira no capítulo 17 de João. Então ele diz: olha, vocês precisam estar ligados, a vara tem que estar enxertada, a relação de suprimento precisa estar acontecendo, as provisões precisam estar vindo direto de Deus para trazer toda a seiva de vida para a nossa vida. Agora, se a vara está cortada, se não vivemos os seus mandamentos, se as suas palavras não estão em nós, se nós não damos a mínima para aquilo que Deus está falando, aí depois a gente vai para o nosso quarto, ajoelha e ora, e aí Deus deve ficar do céu pensando: rapaz, pensa o quê? Então é preciso haver essa relação de compromisso com os mandamentos do Senhor, e a Bíblia diz que é assim que nós oramos e Ele faz aquilo que nós pedimos. No Salmo 68, verso 18, a Bíblia diz assim: olha, se eu tivesse guardado vaidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Na outra versão diz assim: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Oração e pecado não combinam. Oração e iniquidade não combinam. Não combinam, não dá para a gente misturar os conceitos. Uma vida contrária à vontade de Deus, uma vida comprometida com o pecado e comprometida com a oração, são opostos, são opostos. Provérbios 15, verso 8 diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A palavra contentamento é a mesma palavra para alegria. A Bíblia diz que a oração dos retos, a oração dos justos, é a alegria do coração de Deus. Você já pensou nisso? Que quando você vive uma vida reta, uma vida justa, uma vida de santidade, e aí você separa um tempo para estar com Deus, a Bíblia diz que isto traz contentamento ao coração de Deus. É como se a Bíblia estivesse dizendo que Deus nos recebe com prazer. Você já recebeu alguém na sua casa com desprazer? Uma pessoa que você não estava muito interessado que fosse na sua casa e de repente apareceu lá. Naquele dia de feriado, que você estava pensando assim:
em dar uma relaxada com a sua família, e aí você não tinha combinado nada para aquela pessoa chegasse, e de repente chegou de surpresa, e não é uma visita muito agradável, e aí você tem que suportar e engolir seco. Às vezes, queridos, eu acho que é mais ou menos assim que Deus tem que lidar conosco, suportando-nos, porque às vezes nós somos uma visita desagradável, porque a nossa vida de pecado não agrada a santidade de Deus, e a gente insiste em se apresentar diante dEle, mesmo carregando para a presença dEle todas as mazelas da nossa alma. Mas olha o que a Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. Vale a pena viver uma vida de retidão, e saber que essa vida de retidão não só traz contentamento ao coração de Deus por vivemos uma vida de retidão, mas a nossa vida de oração traz alegria ao coração de Deus, porque Deus fica feliz em nos receber diante da sua presença de santidade. Lembra de Isaías? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí ele olha para si, vê os seus pecados e diz: miserável homem que sou, perdido, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sempre que a gente se apresenta diante do Senhor e os nossos pecados eles aparecem, a gente precisa arranjar um meio de confessá-los e nos livrar deles, para que essa nossa relação com Deus seja uma relação prazerosa ao coração de Deus. A oração eficaz é uma oração perseverante. Mateus 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. A nossa vida precisa ser uma vida de constante oração. No Salmo 50, os versos 14 e 15, o salmista diz assim: oferece a Deus graças e cumpra teus votos ao Altíssimo, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus nos livra, e nós glorificamos a Deus. Sabe que, às vezes, o problema é que a parte de Deus Ele faz direitinho, né? Nós é que não fazemos a nossa parte direitinho. Ele nos livra, mas nós não glorificamos. E a Bíblia diz que Ele nos livrará e tu me glorificarás. Deve ser assim: eu te livrarei e tu me glorificarás. A palavra de Deus nos exorta a apresentar ao Senhor, então, nas palavras do apóstolo Paulo, as nossas orações, as nossas súplicas e as nossas ações de graças. Esse não é o único texto que o apóstolo Paulo vai fazer essa recomendação. Em 1 Timóteo 2:1, Paulo vai dizer assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Efésios capítulo 6, verso 18, também Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a palavra de Deus ela vai falar sobre a oração, esse momento de estar com Deus, a súplica, esse pedido de socorro. Existem momentos que a gente está com Deus
mas não é necessariamente um pedido de socorro, é uma oração nesse momento de comunhão entre nós e Deus. Mas existem momentos da nossa vida que a gente entra na linha da súplica, do rogo, do clamor, do pedido de socorro. Isso acontece naqueles momentos mais difíceis que nós atravessamos, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida ministerial. Existem determinados momentos que a gente se lança diante do Senhor com a alma rasgada. A gente se lança diante do Senhor com o coração partido, fazendo um clamor, fazendo uma súplica. Paulo usa a expressão rogo-vos, pois, isto é, um pedido com mais ênfase, é uma petição mais intensa. E existem determinados momentos da nossa vida que a gente é levado à presença do Senhor com maior intensidade. O que nós aprendemos através desta expressão da palavra de Deus? Que Deus não quer agir sozinho. Ele espera que os seus filhos lhe peçam. Por que Deus faz isso? Será que Ele não sabe o que precisa fazer? Por que Deus espera que a gente peça, se Ele tem em suas mãos todos os recursos? Esse é um princípio da oração, queridos. Deus quer que seus filhos trabalhem com Ele. Deus quer que haja essa parceria, essa relação. Pela oração, nós nos reunimos a Deus, nós nos juntamos a Deus. Olha o que está escrito em Ezequiel 36, verso 37. Diz assim: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como rebanho. Olha que expressão interessante. Permitirei que seja eu solicitado. Deus permite ser solicitado. Está muito claro que Deus quer ser solicitado. Deus espera nossas orações, Deus espera as nossas súplicas para que possa realizar determinadas coisas que Ele sabe que precisa fazer, mas que Ele espera que fazer em companhia conosco. Ainda no livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 20, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus estava na expectativa de encontrar alguém que orasse, e ninguém orou, ninguém pediu, ninguém se colocou na brecha, ninguém intercedeu pela terra. Olha como que Deus valoriza a oração. Olha como Deus dá importância. Ele sabe das nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Mas Ele não quer agir senão na medida em que nós nos aliamos a Ele, pedindo, solicitando, usando a expressão do texto anterior, fazendo uma solicitação, colocando-nos na brecha, para que então, nessa parceria, as coisas possam acontecer para a glória do nome do Senhor. É como se a Bíblia estivesse dizendo que Deus não quer fazer um trabalho solitário, sem que seja uma ação que venha a atender
a uma solicitação. Por isso o apóstolo Paulo dizer, nesse texto de Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações e graças. E para encerrar a mensagem desta noite, nós devemos nos fazer uma última pergunta: quais devem ser os assuntos da nossa oração? Eu quero terminar pensando isso contigo. Quais devem ser os assuntos que merecem serem colocados diante de Deus? O que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto? Coloca o texto de novo, por favor. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Não andeis ansiosos, coisa alguma. Aí depois tem uma expressãozinha aí: em tudo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que não existe nenhum assunto que não deva ser resolvido na nossa vida sem oração. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Todas as coisas precisam ser levadas diante do Senhor em oração. Sabe o grande problema, irmãos? É que na medida em que a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai achando que a gente tem jogo de cintura para resolver por nossa própria conta as nossas questões. Lembro-me agora de um hino do cantor cristão que dizia assim: temos lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Quantas vezes nas nossas lutas e pesares nós achamos que podemos resolver por nossa própria conta, quando na verdade nós precisamos levar tudo a Deus em oração, tudo. Não só todas as pessoas. E aí quando a gente pensa em tudo a Deus em oração, você pensa no seu marido, você pensa na sua esposa, você pensa nos seus filhos. Mas não são só as pessoas que devem ser levadas a Deus em oração, mas tudo. Se você vai comprar, se você vai vender, se você vai resolver questões relacionais, se você vai aconselhar, se você vai evangelizar, se você vai pregar, se você vai cantar, se você vai tocar, se você vai fazer qualquer coisa, seja no âmbito da sua vida pessoal, no âmbito da sua vida profissional, no âmbito da sua vida familiar, no âmbito da sua vida ministerial, qualquer área da sua vida, qualquer área, tudo deve ser levado a Deus em oração. O texto diz: em tudo. Não andeis ansiosos por coisas. Olha só como é que o apóstolo Paulo é absolutista. Eu falei isso agora há pouco, né? Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a ansiedade, não existe nenhum motivo que deva levar-nos à ansiedade, mas ele continua com os absolutos dele: em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações e graças. E a nossa oração é que nós não apenas saibamos essas coisas. Eu lembro de uma vez estar ouvindo uma mensagem pregada pelo pastor Joaquim de Paula Rosa em Teresópolis, numa assembleia da Convenção Batista Fluminense, e ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele diz assim: nós sabemos tudo sobre oração, só falta orar. A gente conhece muita coisa sobre oração, textos bíblicos, tantos conceitos tão importantes e significativos, só falta praticar, só falta orar. E que a gente saiba
investir nossa vida, nosso tempo naquele momento do nosso quarto, aquele tempo sozinho, naqueles minutos preciosos, quando a nossa alma se rende diante dele, na nossa individualidade, eu e Deus. Esses são os momentos mais significativos da vida de um homem. Não sei se foi Spurgeon ou Moody que disse isso. A maior grandeza de um homem é quando ele fala com Deus. Não existe grandeza maior do que falar com Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Ó Deus bendito, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos oferece o privilégio, a bênção de orar. Saber, ó Deus, que o Senhor de toda a terra vem a nós, inclina os teus ouvidos e ouve-nos quando clamamos por socorro. Queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, livra-nos da oração mecânica, livra-nos da oração discurso para impressionar pessoas. Livra-nos, ó Deus, da decoreba, apenas para repetir frases e expressões que alguém falou. Mas ajuda-nos, ó Deus, a nos aproximar do Senhor e a desenvolver intimidade contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender a orar. E desperta o nosso coração, ó Deus, para o prazer de nos relacionar com o Deus de toda a terra. Obrigado, ó Deus, pelas promessas maravilhosas da Tua Palavra que dividimos nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque existe interesse do Senhor em que oremos. E nós queremos pedir, Deus, desperta esse interesse em nosso coração também. Nós te agradecemos, ó Deus, porque as palavras do apóstolo Paulo nos trazem despertamento, nos trazem desafio. E ajuda-nos, ó Deus, a desenvolvermos uma vida consistente, verdadeira, de oração. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta igreja existem muitas pessoas que oram. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem plantado no meio de nós muitos irmãos que se dedicam a uma vida intensa de oração. E nós pedimos, Deus, que o Senhor continue despertando gente que se dobra, gente que se ajoelha, que se derrama diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos assim, que nossos joelhos estejam calejados, que a nossa vida esteja quebrantada. E nós pedimos, Deus, que nós entendamos esta relação de parceria das ações do Senhor e dos joelhos que se dobram. Nós queremos te agradecer pelas promessas que a Tua Palavra nos faz, e porque o Senhor cumpre plenamente as Tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.